Olá! Nesta sessão, introduziremos o conceito de soma infinita de números reais. Veremos também como identificar quais somas resultam em um número real e como operar com tais somas. Então, vamos tentar aqui dar uma ideia do que seria uma série, depois eu dou a definição formal. Então, vamos começar com uma sequência. Suponha que eu tenho uma certa sequência, a n começando de 1 até infinito. Então, os termos da sequência são A1, A2, A3, AN e assim por diante. Então, vejam, uma sequência é uma coleção ordenada de números reais. Então, o que seria uma série? Bom, uma série seria a gente somar os termos dessa sequência. Mas, professor, como é que eu vou somar os termos dessa sequência se eu tenho uma coleção infinita de termos? Pois é, a gente vai precisar fazer isso, definir essa coisa de forma bastante precisa para que a gente possa dar uma ideia ou dar uma noção do que seria essa soma infinita. Ok? Porque o que eu tenho que fazer? A ideia é querer somar todos os termos dessa sequência, né? Mas são infinitos termos, né? Por mais que a gente consiga somar isso de forma rápida, mas a quantidade de termos a ser somados é infinita. Então, você não tem como fazer isso numa vida, não é verdade? Então, como é que a gente vai definir a série, já que a gente quer que a série seja a soma de todos os termos da sequência? Então, a gente vai precisar de algum processo que nos permita trabalhar com o infinito, não é assim? Então, esse processo é o que a gente chama de limite. Então, como é que a gente vai proceder ou prosseguir para definir o que vem a ser uma série? Então, a gente vai criar a partir de uma sequência dada, né? Veja, a série é só uma soma de números, tá certo? Então, esses números eu posso sempre colocar na forma de uma sequência. Então, eu vou criar uma nova sequência chamada sequência das somas parciais. Como? Da seguinte maneira. Então, o primeiro termo dessa nova sequência que eu vou criar a partir da sequência dada vai ser o primeiro termo da minha sequência original. Então, A1. Então, o segundo termo dessa minha sequência, chamada sequência das somas parciais, vai ser a soma dos dois primeiros termos da sequência. Então, A1 mais A2. O terceiro termo, você já deve perceber ou entender que vai ser a soma dos três primeiros, A1 mais A2 mais A3, e assim por diante. Ou seja, o enésimo termo da minha soma parcial vai ser a soma dos n primeiros termos da minha sequência. Então, A1 mais A2 mais A3, reticências mais a n. Ou de forma compacta, utilizando a notação de somatório, eu posso escrever isso assim, ó, como soma de k de 1 até n de ak. Okay? Então, veja, aqui tem n termos. Bom, mas eu quero que a série seja a soma completa de todos os termos dessa sequência. Ok? Essa sequência ela continua. Então, eu vou definir a minha série S como sendo o limite das somas parciais. Note, quando eu faço n aqui tender a infinito, isso quer dizer que eu estou somando todos os termos da série. Ok? Então, o limite, quando n tende a infinito das somas parciais, ou seja, limite desse somatório aqui em cima, quando n tende a infinito, soma k de 1 até n de ak, eu vou chamar esse cara de série. Okay? Então, a série nada mais é que o limite da soma, o limite dessa sequência chamada sequência das somas parciais associada a uma sequência dada. Claro, cada sequência diferente vai dar origem a uma série diferente. Ok? Então, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu dar a definição formal, que é basicamente refrasear o que eu escrevi aqui. Tá? Então, para criar uma série, eu preciso primeiramente de uma sequência. Então, tá aqui, eu tenho uma sequência, né, coleção ordenada infinita de números reais. Então, a partir dessa sequência, eu vou criar uma nova sequência chamada sequência das somas parciais. Tá certo? Alguns livros chamam sequências das reduzidas. Como? Desse mesmo processo que eu acabei de explicar. Primeiro termo da minha sequência parcial, sequência das somas parciais vai ser o primeiro termo da sequência. O segundo termo das minhas somas parciais vai ser a soma dos dois primeiros termos da sequência. O terceiro termo da minha sequência das somas parciais, o meu S3, vai ser a soma dos três primeiros, o quarto a soma dos quatro primeiros e assim por diante. Como eu quero somar todos, né, então eu queria o S infinito, né? Eu tenho o Sn, mas para achar o Sn eu tenho que tomar o S infinito, eu tenho que tomar o limite desse n quando n tende a infinito, né? Então, a esse limite a gente chama de série. Tranquilo? Então, a esse limite, ó, o limite das somas parciais a gente chama de série. É a série atrelada à minha sequência original dada. Okay? Essa sequência Sn é chamada sequência das somas parciais. O nome já diz tudo, né? Ela é uma sequência, obviamente. Tem o primeiro termo, S1, tem o segundo termo, S2, S3, Sn, assim por diante. E cada termo desse são somas parciais, ou seja, não são somas completas, você soma até um certo estágio dos termos da sequência original. Ok? Então, a gente chama de série infinita, ou apenas série, né?
esse limite, o limite das minhas somas parciais, tá certo? Esse limite que a gente vai denotar assim, tá? Como o n tende a infinito, eu vou colocar infinito aqui, e como o n não vai estar sendo mais utilizado, eu vou usar o n como índice aqui do meu somatório, ok? Pois bem, então quando esse limite existir e for um número real, se esse limite for um número real, a gente diz que a série converge, tá certo? Do contrário, a série diverge. Então veja, para saber se uma série converge ou não, tudo que a gente tem que fazer é calcular o limite das somas parciais. Se você conseguir representar, achar ou determinar o enésimo termo da minha soma parcial, verificar a convergência ou divergência da série, nada mais é do que verificar a convergência ou divergência da sequência das somas parciais. Ok? Então, se a sequência das somas parciais convergir, ou seja, se o resultado aqui for um número real, então a gente diz que a série converge. Do contrário, ou seja, se esse limite for infinito, menos infinito ou não existir, né? É possível que o limite não exista, então a gente vai dizer que a série diverge. Tranquilo? Então, inicialmente, utilizando a definição, para que a gente possa verificar se uma série converge ou não, o que a gente tem que fazer? Obter a enésima soma parcial, né? E, a partir desse cara, tomar o limite, né? Quando o n tende a infinito. Se esse limite existir, a série converge. Do contrário, a série diverge. Então, importante é que vocês reconheçam que sequências e séries são coisas distintas. Claro, toda série necessita de uma sequência para que você possa defini-la. Mas o que é uma sequência? Uma sequência consiste em uma coleção ordenada infinita de números reais. E o que é a série? É a soma desses números. Tá certo? A série consiste na soma desses números. Então, novamente, dado uma sequência é uma coisa, série é outra, tá? Então, dado uma sequência de números reais, a n, eu posso, a partir desse cara, criar uma série. Como? Somando todos os termos da minha sequência. Então, quando eu somo todos esses termos, eu chamo essa soma de série, okay? Mesmo que ela convirja ou não, tá certo? A essa soma infinita de termos, né? Não estou dizendo que isso aqui vai dar infinito, mas isso aqui é uma soma, uma quantidade infinita de parcelas, né? Então, a essa soma de todos os termos da sequência, a gente chama de série. Então, sequência, coleção ordenada. Série, a soma dessa coleção, ok? Por favor, tenham isso em mente, essa distinção é importante para o que a gente vai fazer mais à frente com as séries. Ok, então vamos ver o primeiro exemplo? Verifique a convergência dessa série aqui, ó, tá? É a série formada pela soma de todos os naturais. Tranquilo? Então, como é que a gente verifica se essa série converge ou não? Bom, a gente já tem uma ideia de que talvez ela vá divergir, né? Porque essa soma só aumenta, né? 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim por diante. À medida que eu vou aumentando n, eu vou colocando mais termos. Então, parece que essa soma está indo para infinito, né? Mas a gente tem que mostrar isso pela definição, tá certo? Então, observe o seguinte. Vamos montar aqui a enésima soma parcial. Observe que vamos determinar a enésima soma parcial para essa série. Então, o que é a enésima soma parcial? Bom, eu preciso somar o S1, o A1, mais o A2, mais o A3, até o enésimo termo dessa sequência, não é assim? Pois bem, quem é o primeiro termo da sequência que deu origem a essa série? Bom, a sequência que deu origem a essa série é a sequência dos números naturais, né? É essa sequência aqui, ó. N de 1 até infinito, 1, 2, 3, 4, 5, N, e assim por diante. Tá? Então, a enésima soma parcial é a soma dos n primeiros termos dessa sequência, tá certo? Ou seja, você vai truncar, ou você vai parar essa soma aqui, né? Nos n primeiros termos. Tá? A gente diz quando você para uma soma em uma certa posição, a gente diz que a gente truncou essa série, tá? É um termo bastante utilizado. Ok, então eu vou somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, até n. Tá? Essa é a minha enésima soma parcial. Professor, tem como eu representar isso de uma forma mais simples? Tem sim. Tá? Então, vou fazer o seguinte, vou escrever lá aqui embaixo novamente. 1, mais 2, mais 3. Tá? O último termo é n, né? O que vem antes dele é n menos 1 até n. O que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou escrever essa soma de trás para frente agora, tá? Então, n, a ordem aqui da soma, como isso aqui é uma soma finita, a ordem com que você soma isso aqui não vai alterar o resultado. Espera aí, professor, então numa soma infinita, a ordem com que eu somo altera o resultado? Pode alterar o resultado? Vocês vão ver mais à frente que sim. Dependendo do tipo de série, vocês vão ver que se eu somar numa certa ordem, eu posso ter um número. Se eu somar em uma ordem diferente, eu posso ter um outro número. Tá? Quando a gente for falar em convergência absoluta e convergência condicional, mais à frente, vocês vão ver que algumas séries que convergem absolutamente, algumas séries que convergem condicionalmente,
Quando você muda a ordem com que você soma os termos, são os mesmos termos. Quando você muda a ordem, pode mudar o valor da série, né? Isso é uma propriedade muito peculiar para esse tipo de série. Mas esses são cenas dos próximos capítulos. Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Então, estou somando aqui os termos na ordem inversa, tá? Então, aqui sobrou 2 mais 1. Então, olha só. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar termo a termo. Como assim, professor? Então, eu vou somar esse cara mais esse, tá? Então, se eu somar Sn mais Sn, eu tenho duas vezes a soma que eu queria desde o início. Então, eu vou somar esse com esse, ou seja, 1 com n vai dar n mais 1. Se eu somar esse com esse cara aqui, ó, n menos 1 mais 2 vai dar o quê? N mais 1 de novo. O outro cara que eu não coloquei, mas que estaria aqui, seria o n menos 2, né? Então, se eu somar n menos 2 mais 3, o que vai dar? N mais 1. E assim por diante. Olha só, o penúltimo termo desse aqui, mais o penúltimo termo da de baixo, vai dar o quê? N mais 1. E o último termo daqui, se eu somar com o último termo desse aqui, vai dar o quê? N mais 1. Então, olha só. Somando esses dois carinhas, quantos N mais 1 apareceu aqui? Bom, você está somando N termos? Sim. Então, essa duas vezes a soma parcial que você quer, ou essa enésima soma parcial, é N vezes qualquer um desses caras, né? Ou seja, N vezes N mais 1. Portanto, a enésima soma parcial, nesse caso, eu posso escrever como N que multiplica N mais 1 sobre 2. Isso quer dizer o seguinte, se você somar de 1 até N, o resultado vai ser N que multiplica N mais 1 sobre 2. Tranquilo? Pois bem. Então, agora que a gente tem a enésima soma parcial, o que a gente precisa fazer? Tomar o limite nesse cara. Se o limite da enésima soma parcial existir for um número, então a minha série converge para esse número, né? Minha série está somando para esse número. Agora, se esse limite der infinito, ou menos infinito, ou não existir, então a gente diz que a série diverge. Então, observe o seguinte, por fim, note o seguinte, se eu tomar agora o limite de Sn quando n tende a infinito, ou seja, o limite dessas somas parciais, você vai ter o limite de n que multiplica n mais 1 sobre 2, quando n tende a infinito. Isso vai ser, bom, quando n tende a infinito, isso aqui vai ser infinito vezes infinito, isso dá infinito, né, pessoal? Portanto, a série diverge, tá? Então, logo, a série soma n de 1 até infinito de n, que é 1 mais 2 mais 3 mais reticência mais n mais e assim por diante, diverge. Tá certo? Por que ela diverge? Porque as suas somas parciais divergem. Tranquilo? Então, nosso primeiro exemplo de série, e esse aqui é uma série divergente. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Então, verifique a convergência ou divergência, né, da série representada a seguir, tá? Ou seja, dessa série aqui, ó. Soma. Quem é o termo geral dessa série? A gente chama de termo geral dessa série o AN, tá certo? Então, o termo geral dessa série, nesse caso, o AN é 1 sobre n que multiplica n mais 1. Então, é essa sequência que dá origem a essa série, né? Que sequência, professor? Essa daqui, ó. AN igual a primeiro termo, 1 meio, segundo, 1 sexto, terceiro, 1 sobre 12, o próximo, 1 sobre 20 e assim por diante. Então, veja que para você transformar uma sequência na série, basta você tirar essa vírgula aqui, e quando tiver a vírgula, você substitui pela soma, tá certo? Pronto. Feito isso, você converteu a sequência que você tinha em uma série, tá certo? Então, série e a n de 1 até infinito, fica assim, tá? Que é o nosso exemplo em questão. Então, ele está pedindo que você verifique se essa série converge ou não. O que é que eu vou fazer? Bom, a ideia é utilizar ainda a definição, determinar a enésima soma parcial e depois tomar o limite na enésima soma parcial e verificar se esse resultado converge ou não. Infelizmente, esse não é um método muito prático, tá? Por isso que nas próximas aulas a gente vai desenvolver uma série de teoremas, que a gente vai chamar de testes, que vai permitir identificar a convergência de uma série ou não, sem a necessidade de obter a enésima soma parcial. Porque nem sempre a gente consegue uma expressão simples para a enésima soma parcial, para que a gente possa calcular o limite desse cara e aí decidir se a série converge ou não, tá? Mas nesse caso a gente ainda consegue. Então, note o seguinte, note que... Então, quem é o AN aqui? O termo geral da minha série. O termo geral da minha série é 1 sobre n que multiplica n mais 1. Que eu posso desmembrar assim, né? Ó, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Não é verdade? Porque se você multiplicar aqui, ó, vai ficar n mais 1 menos n dividido por n que multiplica n mais 1. Né? Esse carinha cancela com isso, você tem exatamente o que tinha aqui, né? Fração parcial, tá bom? Ok. Então, o termo geral da minha série
pode ser desmembrado e escrito dessa forma. Isso vai nos ajudar bastante. Por quê? Vamos montar a enésima soma parcial. Então, observe ainda o seguinte. Vamos lá, a enésima soma parcial vai ficar assim. Ó. Quem é o SN? O SN é o A1, mais o A2, mais o A3, tarará, mais o AN. Bom, vamos montar os carinhos agora. Então, o SN vai ser... Quem é o A1? Bom, basta você fazer N igual a 1 aqui, né? Ah, professor, mas se eu fizer N igual a 1 vai dar 1 meio, que é o primeiro termo que está aqui, ó. É só colocar ele, né? Não, pessoal. Não vamos olhar para isso aqui. Vamos olhar para lá dessa forma. Por quê, professor? Vocês vão entender já já. Então, para N igual a 1 vai ficar 1 sobre 1, que é 1, menos 1 sobre 1 mais 2, que é meio. Então, vai ficar 1 menos 1 meio, que é meio, né? Mas vamos escrever dessa forma. Então, 1 menos 1 meio. Perdão, deixa eu ajeitar aqui. 1 menos 1 meio. Bom, quem é o A2? É o próximo termo. Vou colocar o AN aqui para não precisar ficar voltando. Então, a gente viu que pode ser escrito assim, né? 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. Então, para N igual a 2, você vai ter o seguinte, ó, 1 meio menos 1 terço. O próximo termo, o A3, vai ficar 1 terço menos 1 quarto. E assim por diante, né? Até chegar no AN, até chegar no enésimo termo dessa soma, que vai ser 1 sobre N, né? Menos 1 sobre N mais 1, como está escrito aqui em cima. Tranquilo? Então, olha só, por que eu preferi escrever esses termos dessa forma? Porque, olha só, aqui eu tenho menos meio, né? Esse menos meio vai cancelar com esse meio. Aqui eu tenho menos 1 terço, né? Esse menos 1 terço vai cancelar com esse 1 terço. Esse menos 1 quarto cancelaria com o próximo termo que eu colocaria aqui, tá? E assim por diante. E esse cara cancela com o termo que vem antes. Então, nessa soma parcial, sobraram ou restaram apenas quem? O primeiro termo aqui, ó, nessa parcela, que é 1, né? Menos o último termo dessa parcela, que é 1 sobre N mais 1. Então, olha como ficou simples a enésima soma parcial para essa série, né? Professor, dá para fazer isso com todas as séries? Não, não dá, pessoal. Tá? Essa aqui é uma série bastante importante, bastante peculiar. Já já a gente dá o nome a ela. Uma série que tem esse comportamento onde a soma parcial se cancela, os termos vão cancelando aos pares, né? E aí você fica apenas com alguns termos da soma. Quando isso acontece, a gente dá um nome especial a ela. Já já eu vou dar o nome desse carinha, tá bom? Bom, o que a gente precisa agora? Então, por fim, eu preciso agora tomar o limite na soma parcial. Então, eu preciso tomar o limite em Sn, quando n tende a infinito. Isso vai ficar limite, quando n tende a infinito, de 1 menos 1 sobre n mais 1. Bom, aqui é uma constante, limite da constante é ela mesma. 1 sobre um número muito grande, isso vai para zero, né? Então, esse carinha aqui vai para zero. E o resultado disso aqui vai ser 1. Então, peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Isso quer dizer que se eu somar todos esses números aqui, o resultado vai ser 1? Exatamente, né? Mas eu estou somando uma quantidade infinita de termos, professor. Isso não tem que dar infinito, não. Não. O que acontece é que, à medida que você vai somando, esses termos vão ficando... Os termos que você vai adicionando aos que você já somou, eles estão ficando muito menores, né? Você está somando números que, cada vez mais, são números menores do que a soma, ou do que os números que você tinha inicialmente. Então, você tinha meio, e aí você somou com um sexto. Aí depois você vai somar com 1 sobre 12, com 1 sobre 20. O próximo seria 6 e 5, 30. 1 sobre 30, né? Então, à medida que você vai adicionando termos, você sempre está adicionando termos positivos? Sim, nesse caso. Mas você está adicionando termos que estão indo a zero, digamos assim, com a velocidade correta. Porque vocês vão ver que existem séries cujo termo geral vai a zero também, mas que infelizmente não converge. E o exemplo típico disso é a série harmônica, que a gente vai ver mais à frente. Ok? Mas nesse caso aqui, essa soma, apesar de ser infinita, ela converge e o faz para 1. Ok? Então, é isso que a gente pode afirmar pela definição, né? Portanto, a série, qual série? Vou escrever aqui embaixo, converge. Essa série soma n de 1 até infinito, 1 sobre n que multiplica n mais 1, converge e o faz para 1. Coloca assim, converge para 1. É importante a gente saber se ela converge ou não. Professor, não é importante eu saber a soma da série, não? Em alguns casos, sim. Mas, de forma geral, a gente não tem um procedimento padrão que, dado uma série convergente, a gente consiga determinar o valor exato para onde ela está convergindo, né? Então, mais à frente, a gente não vai estar interessado em saber qual o valor exato dessa soma, mas sim se essa soma converge ou não. Porque se a soma converge, ou seja, se vai dar um número, a gente sempre pode, digamos assim,
somar uma certa quantidade de termos, né? E aí, dependendo da precisão que você quiser estar do valor real, você vai somando mais termos, até chegar próximo, né, do valor, digamos assim, real da série. Você pode escrever um programinha do computador e somar, sei lá, os primeiros 1 milhão de termos, 1 bilhão de termos, 1 trilhão de termos. Né? E aí, se a série converge, somado uma certa quantidade de termos, a partir de um pouco mais de termos, eles não vão mudar tanto mais, né? Você já vai ter mais ou menos a cara, o jeitão de para onde é que a série está somando. Claro, mas você só pode fazer isso se a série converge, porque se a série diverge, você pode somar a quantidade de termos que você quiser, esse número sempre vai estar mudando, né? Ou aumentando, ou diminuindo, ou oscilando em torno de alguns valores, tá certo? Então, mais à frente a gente não vai estar não estaremos preocupados em determinar para onde a série está somando, qual é o valor que a série soma, né? Mas sim em saber se ela converge ou não, porque se ela converge, o resultado vai ser um número, né? Determinar esse número aí seja outra tarefa, tá certo? Ok. Então essa série do exemplo acima ela é chamada de série telescópica, tá certo? Porque a enésima soma parcial dela, A1 mais A2 mais A3 até a N, ela funciona como um telescópio, né? Você tem ele aqui, ou uma luneta, né? Ela está fechadinha aqui, e aí para você observar, você abre ela, né? Que aqui seria, por exemplo, a minha enésima soma parcial com todos os termos. Mas como ela tem essa propriedade que os termos se cancelam, né? E aí sobra apenas o primeiro termo, ou uma parte do primeiro termo, a parte do segundo, a parte do último, você pode, é como se você estivesse fechando a luneta novamente, né? Então é mais ou menos por isso que essa série é chamada de série telescópica, porque os termos da soma se cancelam, ficando apenas alguns termos. Então toda série onde o termo geral pode ser desmembrado ou decomposto numa diferença de dois termos, um numa certa posição n menos k e outro numa certa posição n mais l, né, onde k e l aqui são números naturais, a gente chama de série telescópica. No exemplo anterior, vocês perceberam que o termo geral ele se escrevia assim, ó, 1 sobre n menos 1 sobre n mais 1. Então, se eu chamar isso aqui de bn, e se eu chamar isso aqui de... Bom, se esse cara é o bn, esse tem que ser o bn mais 1, né? Por quê? A diferença desse para esse aqui tem um n, aqui tem um n mais 1, tá? Então, nesse caso, ou no caso do exemplo anterior, o termo geral era escrito assim, ó, bn menos bn mais 1, né? Que seria o caso k igual a 0 aqui e l igual a 1. Tá certo? A diferença não precisa estar entre n e n mais 1. Poderia ser n menos 1 e n mais 1, ou n menos 1, n mais 3. Não importa. O que importa é que o termo geral possa sempre ser decomposto ou desmembrado com uma diferença de dois termos. Um numa certa posição e um numa posição diferente. Quando isso acontece, a gente diz que a série é telescópica. Ah, professor, toda série telescópica converge? Não. Ela vai convergir se algumas coisas acontecerem, como vocês perceberam aqui, ó. A soma parcial, ela ficou simplificada, né? Mas vai convergir. Bom, o primeiro termo é sempre uma constante. Ela vai convergir se o termo desmembrado, né, o que sobrou aqui, for a zero, ou for algum número, né? Porque eu vou tomar o limite nesse cara, né? Aí você vai ficar com dois termos, por exemplo, um B1, né? Ou um B algum índice aqui, que é uma constante, e um Bn que depende de algum certo índice aqui. Quando o n tende a infinito, se esse cara for para algum número, então esse cara aqui vai para o primeiro termo, né, menos esse número. E aí a série vai convergir, tá certo? Do contrário, ela vai divergir. Tá? Mas o interessante é que se você percebeu que a série é telescópica, tenta montar a série, tenta desmembrar e montar a enésima soma parcial. Chegou numa expressão como essa, aí é fácil de calcular o limite. Tranquilo? Bom, o nosso primeiro teorema com relação às séries vai ser o seguinte. Ele diz o seguinte: se você tem uma série que converge, então o limite do termo geral tem que ser zero. Novamente, toda série que converge, o limite do termo geral da série tem que ser zero, obrigatoriamente. Isso não é muito difícil de ver, não. Eu não coloquei aqui a demonstração, mas se vocês quiserem ver, é bem simples, ó. Como é que eu escrevo a enésima soma parcial? A enésima soma parcial é você somar o A1, mais o A2, mais o A3, até o AN, né? Assim? Quem é a enésima soma parcial? O termo que vem antes desse cara, o Sn-1. Bom, é você somar todo mundo até o An-1, né? Então, 1, A2, A3, até... Bom, aqui tem o An-1 e o próximo é o An, né? E aqui para no An-1, não é assim? Então, perceba que a diferença desses dois termos, ou seja, Sn menos Sn-1, é exatamente o An, né? Se você fizer o de cima menos o de baixo, sobra só o An.
Ora, mas se a sua série converge, o limite desse n quando n tende a infinito é um certo número, sei lá, L. Mas não importa onde você toma o limite numa sequência, a gente já viu isso. Se a sequência converge, você pode desconsiderar uma coleção finita de termos e começar a partir de um outro índice que não tem problema nenhum. Se ela converge, ela vai continuar convergindo, né? A gente já viu que o importante para a convergência da sequência é a cauda da sequência. Então, se a sequência das somas parciais Sn converge para L, né, converge para um certo número L, se eu começar esse limite em Sn-1, o resultado tem que ser o mesmo, vai ser o mesmo L. Então, se eu tomar o limite nessa expressão aqui, ó, como esse cara, quando n tende a infinito, vai para L, a soma da série, e esse cara aqui vai para L, a soma da série, então esse cara aqui tem que ir para onde? Bom, L menos L vai dar 0. Tá bom? Então, moral da história, se uma série converge, então o limite do termo geral tem que ir para 0. Ah, professor, então se o limite do termo geral vai para 0, a série converge? Não, não falei isso. Eu falei o contrário, né? Esse teorema só funciona nessa forma, tá? Então, se a série converge, então o limite do termo geral vai a 0. Professor, mas não vale a volta, não? Se o limite do termo geral vai a 0, então a série converge? Não, não vale, tá certo? E aí, um exemplo típico de série que o termo geral vai a 0, mas que diverge, a gente vai ver mais à frente, é a série harmônica, né? O exemplo básico, o típico, para verificar que não vale a volta aqui do teorema, ok? Mas então, para que vai servir esse teorema? Porque eu não posso apenas calcular o limite do termo geral da sequência, perdão, da série. Se der 0, eu não tenho o que afirmar. Eu não sei se ela converge ou não, né? Porque toda série converge, tem que fazer isso, né? É verdade. Então, como é que eu posso utilizar esse teorema? Você pode utilizar esse teorema utilizando a sua contrapositiva, né? A ideia é o seguinte. Esse teorema está enunciado da seguinte forma. Se A, então B. A seria a proposição a série converge. Tá certo? Tome A como sendo essa frase. E B seria a conclusão, tá? O limite do termo geral vai a 0. Então, a contrapositiva dessa proposição, né, em lógica, a gente diz que a contrapositiva é o seguinte. Se A implica B, né, A implica B, então a contrapositiva é não. Esse sinalzinho aqui é negação, tá certo? Não B implica não A. Como assim, professor? O que é não B? É o contrário disso aqui. Então, o que é o contrário do limite ser 0? É o limite não ser 0. Tá certo? Então, se o limite do termo geral for diferente de 0, então tá aqui, ó, não há. Mas o que é A? A era a proposição, a série converge. Então, o que é o contrário da série converge? É a série não converge, ou, de outra forma, a série diverge. Então, a série diverge. Ok? Então, esse é o que a gente chama de contrapositivo em matemática ou em lógica, tá? Que é equivalente, né? São expressões lógicas equivalentes, tá bom? Então, a gente vai utilizar isso, que eu vou até colocar ali como uma forma de colorário, que é algo que advém de forma simples, né? Sem muito trabalho do teorema, para que a gente possa utilizar para verificar quando a série diverge. Então, a gente vai chamar esse resultado de teste para divergência. Quando você desconfia que a série diverge, então você pode aplicar esse teste, né, para ver se a série diverge mesmo. Então, o que diz esse corolário do teorema 8? Diz o seguinte, se o limite do termo geral não é 0, se o limite do termo geral da sequência não é 0, perdão, da série não é 0, então ela tem que divergir. Por quê, professor? Porque se ela convergisse, esse limite tinha que ser o quê? 0. Tranquilo? Então, vamos ver como é que a gente pode utilizar esse resultado. Então, verifique a convergência dessa série aqui. Bom, essa série, pessoal, é o que eu já vinha comentando desde o início. Aqui é a série harmônica. Tá? É a série da soma dos inversos dos números naturais. Tá? Essa série é muito importante, é bom que a gente aprenda ela. Não digo nem decorar, aprenda mesmo. Então, essa série ela é muito importante e ela é chamada de série harmônica. Ela é importante porque mais à frente, quando a gente vê alguns testes chamados, por exemplo, teste da comparação, comparação no limite. Para comparar, você tem que comparar algo conhecido, né? Com o desconhecido que você quer saber com algo conhecido. Então, quanto mais exemplos de séries conhecidas a gente tiver, melhor para quando a gente for precisar aplicar o teste da comparação. Vocês vão perceber isso na próxima aula ou no próximo vídeo. Ok? Então, essa série harmônica, e ele pede que você verifique se a série converge ou diverge. Bom, vocês vão ver que ela diverge, né? Pelo que eu já tinha falado anteriormente. Mas, olha só. O termo geral dessa série é 1 sobre n. E o limite de AN quando n tem infinito, ou seja, o limite de 1 sobre n, a gente sabe que é 0. Ok? Então, eu não poderia jamais usar isso aqui para dizer que a série converge.
mesmo porque a gente vai mostrar que essa diverge. Então, esse é um exemplo, essa série é um exemplo clássico de uma série onde o termo geral vai a zero, porém ela diverge. Agora, vou mostrar para vocês que ela diverge mesmo. Então, para isso, considere o seguinte desenhozinho aqui, que eu já deixei pronto. Então, aqui eu tenho o gráfico da função e elevado a x e o gráfico da função 1 mais x. Então, pelo desenho que vocês estão vendo aqui, é possível notar que e elevado a x é sempre maior ou igual que 1 mais x, né? Vai ser igual, por exemplo, quando x for 0, né? Em 0, isso aqui dá elevado a 0 é 1, isso aqui vai dar 0 mais 1, né? Mas para todo x maior que 0, a exponencial ganha da 1 mais x, tá certo? Então, eu vou colocar assim, para x maior ou igual a 0, isso aqui sempre é verdade, tá certo? Ok, porque é o que nos interessa, tá? É essa faixa de cá, tá? Essa faixa de cá. Ok, então guarda isso aqui na memória, já já a gente vai recorrer a esse cara. Então, o que é que eu preciso? Vamos montar a enésima soma parcial. Deixa eu colocar aqui solução. Acho que eu tinha apagado. Solução. Ou já está aqui em cima? Já estava lá em cima. Não precisa. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos montar a nossa enésima soma parcial. Então, observe o seguinte. Observe que. Como é que vai ficar a enésima soma parcial? Bom, eu vou ter que somar todos os caras até o 1 sobre n, né? Então, vamos lá. Então, vou chamar isso de Sn, como de costume. Então, Sn vai ser 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto mais 1 quinto mais, e assim por diante, né? Até 1 sobre n. O que eu vou fazer aqui? Bom, eu vou tomar o exponencial nessa expressão, tá? Exponencial dos dois lados, isso não vai alterar nada. Então, e elevado a Sn vai ficar elevado a 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto mais 1 quinto e assim por diante, né? Bom, agora eu vou usar a propriedade das exponenciais, que diz que ela é elevado a mais b, é a mesma coisa que é elevado a vezes é elevado a b, ok? E eu vou fazer isso para todos os termozinhos que estão aqui em cima. Então, isso vai ficar e elevado a 1 vezes e elevado a 1 meio vezes e elevado a 1 terço vezes e elevado a 1 quarto vezes e elevado a 1 quinto e assim por diante até o último lá, que é elevado a 1 sobre n. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou usar isso aqui, tá? Eu vou usar esse fato. Como? Por exemplo, aqui nessa soma, nesse produto, eu tenho e elevado a 1. Mas eu sei que e elevado a 1 é maior ou igual que 1 mais 1, que é 2. Como é que você sabe disso, professor? Está aqui, ó. Aqui em cima, ó. E elevado a x é maior ou igual que 1 mais x. Só que o x para mim agora é 1. Tá, eu vou reutilizar essa expressão para todo mundo aqui, ó. O e elevado a meio, o e elevado a 1 terço, o e elevado a 1 quarto, o e elevado a 1 quinto. Por exemplo, e elevado a meio é maior ou igual que 1 mais meio. Tá certo? Que no caso vai ficar 3 meios. Então, eu vou substituir cada um desses termos pelo correspondente, fazendo uso dessa desigualdade. Claro, eu não posso colocar que isso aqui vai ser igual a essa substituição quando eu operar com essa substituição nesse termo aqui. Eu não posso dizer que isso aqui vai ser igual a isso aqui quando eu operar essa substituição. Por exemplo, substituir esse cara por 2, substituir esse cara por 3 meios e assim por diante. Não é porque isso aqui não é uma igualdade. Ó. Isso aqui não é igualdade. Tá? Então, quando eu fizer isso, como eu estou substituindo cada um desses termos por um termo que é menor, então esse lado de cá vai ficar maior do que o que você tinha antes. Como assim, professor? Olha só, vai prestando atenção. Então, eu vou substituir esse cara, né, por 2. Só que esse cara é maior que 2. Então, esse lado vai ter que ficar maior que 2 vezes todos os outros caras que eu vou substituir em seguida. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Então, esse aqui vai ficar maior ou igual a 1 mais meio, né? Não, 1 mais 1, que é 1 mais x, né? Vezes o próximo, 1 mais meio. Tá? 1 mais meio. Lembrando, eu estou usando isso aqui, ó. Tá? Onde tiver elevado a x, eu vou substituir por 1 mais x. Como esse cara é maior e eu estou colocando algo menor, o que eu colocar do lado de lá vai ser sempre menor ou igual, tá bom? Então, tá aqui o menor ou igual já, ó. Então, ficou assim, ó. Deixar em azul para chamar a atenção. É elevado a Sn. Então, vezes. Quem é o próximo? É elevado a 1 terço, vai ficar 1 mais 1 terço. É elevado a 1 quarto, 1 mais 1 quarto. É elevado a 1 quinto, 1 mais 1 quinto. Isso não é igual, pessoal. É maior ou igual, tá certo? Ó. Esse cara é maior ou igual a esse aqui, tá bom? E assim por diante até o último lá, que é 1 mais 1 sobre n. Aí, professor, em que isso vai me ajudar? Vocês vão ver agora. Vamos simplificar? Então, ficou assim, ó. E elevado a Sn, ficou maior ou igual. Aqui é 2, né? O próximo é 3 meios, né?
o próximo vai ficar 4 terços, o próximo vai ficar 5 quartos, o próximo vai ficar 6 quintos. Acho que vocês já perceberam, né, que vai acontecer. E o último lá, n mais 1 sobre n. Olha só, olha que legal. Esse cancelou com esse cancelou com esse cancelou com esse foi com esse. E o penúltimo foi com esse. Então, e ficamos com o quê? Maior ou igual a n mais 1. Então, a exponencial da enésima soma parcial é maior ou igual a n mais 1. Mas eu não quero a exponencial da enésima soma parcial, eu quero a enésima soma parcial. Então, aplica a operação inversa da exponencial. Logaritmo, né? Por fim. Então, se eu tomar o log nessa expressão aqui, você vai ficar com Sn. Então, continua a desigualdade, né? Que eu estou tomando log nos dois lados, não estou alterando nada. Então, do outro lado eu vou ter Ln de n mais 1. Ok? Então, isso aqui já é suficiente para a gente concluir que minha série diverge. Por quê? Porque essa sequência aqui, Ln de n mais 1, ela é ilimitada. Ou seja, essa sequência vai para infinito. Como essa vai para infinito, essa aqui que é maior que ela vai para infinito também, né? Ou de outra forma, basta tomar o limite, né? Se você tomar o limite agora aqui, ó, limite de Sn quando n tende a infinito, isso é maior ou igual que o limite de Ln de n mais 1 quando n tende a infinito. Ora, mas Ln de infinito é infinito, né? Então, esse cara é maior que infinito, ou seja, é infinito também, tá certo? Então, como esse limite vai para infinito, a minha soma, a minha série harmônica diverge, tá certo? Portanto, a série harmônica, lembra que a série harmônica é a série da soma dos inversos dos números naturais, tá certo? Diverge. Ou é divergente, ok? Então, importantíssimo que vocês tenham em mente que essa série é um exemplo de série divergente. Tá? Mais à frente, quando a gente precisar utilizar o teste, a comparação, ela vai ser de muita ajuda. Ok? Tranquilo. Olha só, vamos para mais uma outra série importante, né? Tão importante quanto a série harmônica, ou talvez mais importante ainda, é essa série que eu vou apresentar para vocês agora no exemplo 14, que é chamada de série geométrica. Ok? Então, para você montar essa série geométrica ou essa soma, você precisa de dois termos, né? Dois números aqui, A e R. Tá? Esse A aqui a gente vai dizer que ele é o primeiro termo da série, e esse R a gente vai chamar de razão. O A tem que ser diferente de zero, tá certo? Porque se A for zero, aí você só vai ter zero nessa soma aqui. Tá? E aí, então, a nossa série geométrica ela é definida dessa forma aqui, ó. Então, o primeiro termo da série geométrica é o primeiro termo que eu forneci para vocês aqui, o A. Então, para você obter o segundo termo da série geométrica, você vai pegar o A e multiplicar pelo que a gente chama de razão, esse R. Então, multiplica o A pelo R, você tem o segundo, que é o AR. Para você ter o terceiro, você vai pegar o segundo e multiplicar por R. Então, vai ficar A vezes R, A vezes R ao quadrado. Para você ter o próximo, você multiplica esse cara novamente pela razão. Aí você teria A vezes R ao cubo. E assim por diante. Você vai sempre multiplicando o anterior por R para ter o posterior, para ter o próximo. Tá? E a soma de todos esses caras a gente chama de série geométrica. Okay? Série geométrica com o primeiro termo A e de razão R. Por que a gente chama esse R de razão? Pela seguinte razão, ou pelo seguinte motivo. Se você fizer o quociente ou a razão de qualquer dois termos consecutivos, o resultado é R. Por exemplo, se você pegar esse cara e dividir por esse, o resultado vai ser R. Mas se você pegar esse cara e dividir por esse, o resultado também vai ser R. Se você pegar esse cara e dividir pelo que está antes dele aqui, o resultado também vai ser R. Tá certo? Então, a razão entre dois termos consecutivos nessa soma é constante. Tá? E aí a gente chama esse cara de razão por essa razão. Desculpa o trocadilho. Então, vamos lá. Vamos ver quando é que essa série converge. Então, observe o seguinte. Observe que o que acontece se a razão for 1? Então, vamos lá. Observe que se R for 1, vamos considerar alguns casos. O que acontece se R for 1? Se R for 1, a sua enésima soma parcial vai ficar como? Bom, se R for 1, eu estou somando A, mais A, mais A, mais A. Só estou somando A, né? Então, se R for 1, você vai ficar A, mais A, mais A, mais A, até o último carinha lá. Você vai ter N somas de A, né? Então, isso vai ser N vezes A. Veja que quando N tende a infinito, A não é zero, tá certo? Quando N não é infinito, esse cara pode ir para infinito se A for positivo ou vai para menos infinito se A for negativo. De toda forma, isso aqui é ilimitado, né? E a gente já viu que toda sequência ilimitada diverge. Tá bom? Então, logo, vou colocar assim, logo, como Sn, que é N vezes A, é uma sequência ilimitada, é ilimitada.
delimitada segue que a série diverge, tá? Que a série diverge. Então, a série geométrica diverge se esse R for 1. R é um número real qualquer, mas se esse R for 1, ela diverge. Essa soma vai para ou infinito ou menos infinito, dependendo do sinal de A. Tranquilo? Então, essa série, a gente diz que explode, né? Quando vai para infinito, a gente gosta de dizer que a série explode. Ok? Ou menos infinito. Bom, mas e se o R for menos 1, professor? Vamos lá, vamos ver. Então, se... Vamos considerar agora o caso R igual a menos 1. R for igual a menos 1. O que a gente vai ter? Vamos montar aqui a enésima soma parcial novamente, tá? Se R for menos 1, olha só o que você vai ter. O primeiro termo é A, o segundo vai ser menos 1 vezes A menos A. O próximo vai ser menos 1 ao quadrado, dá 1 vezes A. O próximo seria menos 1 ao cubo, vai ficar menos 1 vezes A menos A, e assim por diante. Então, se o R for menos 1, o primeiro termo é A, depois vai menos A, depois vai mais A, depois vai menos A, depois vai mais A, depois vai menos A, e assim por diante. Então, veja, bom, deixa eu escrever assim, mais ou menos A. Né? Eu não sei se eu tenho uma quantidade par ou ímpar de termos aqui, tá? Então, o último termo dessa soma poderia ser ou mais A ou menos A. Não pode ser outra coisa diferente disso, né? Mas o que eu sei é o seguinte, se esse N for par, né? Se esse N for par, essa soma sempre vai dar zero, né? Porque, você, por exemplo, ó, o S2 somou o primeiro mais o segundo. A menos A, zero. Né? O S4 somou o primeiro mais o segundo mais o terceiro, né? Mais o quarto. Esse aqui deu zero, esse aqui também dá zero, né? Então, zero. E assim por diante. Então, se você somar sempre a quantidade par, você sempre vai ter um A e um menos A para cancelar ele. Então, isso aqui vai ser sempre zero se N for par, né? Mas se N for ímpar, olha só. Aqui é o S1, deu A. Aqui é o S3, deu o quê? A de novo, porque esses dois cancelam, né? Aqui é o S5, ó, né? 1, 2, 3, 4, 5. Esses dois se cancelam, sobrou A. Então, sempre vai dar A, se N for ímpar. Se N for par, sempre dá zero. Ok? Então, como as sequências de ordem par vão para zero e as sequências de ordem ímpar vão para A, essa sequência não tem limite. Lembra? A gente definiu lá que uma sequência ela tem limite quando os termos de ordem par vão para o mesmo canto dos termos de ordem ímpar, né? Vão para o mesmo número, né? Quando o n tende a infinito. Quando isso acontece, a gente diz que a sequência original, né, converge e o faz para esse mesmo número, né? Mas como as sequências de ordem par desse cara vão para zero e as ímpares vão para A, então esse cara não pode convergir, tá? Logo ela diverge. Então essa série geométrica, ela tanto diverge quando o R for 1, quando o R for menos 1, tá? Como, coloca assim, ó, como limite de S2n é diferente de limite de S2n menos 1, ou seja, os pares vão para um canto, os ímpares vão para o outro, né? Então a série diverge. Então a série geométrica diverge nesse caso. Diverge. Então olha só. R pode ser qualquer número real. Mas a gente sabe que se R for menos 1, ela diverge. Se R for 1, ela diverge. Então o que sobrou? Sobrou essa faixa e essa faixa. Né? Então vamos estudar o que acontece quando R está entre menos 1 e 1. Tá certo? Vejamos agora. Vejamos o caso R entre menos 1 e 1, que é a mesma coisa que dizer que R em módulo é menor que 1. Vamos ver o que acontece com a série nesse caso. De novo, vou montar a enésima soma parcial. Então, Sn vai ficar o quê? A mais AR mais AR2 mais mais... Veja, aqui é o primeiro, o segundo, o terceiro. Se eu quiser parar no enésimo, cara, o Sn, aqui vai ser A vezes R elevado a N menos 1. Mas por quê, professor? Ó, isso aqui é a mesma coisa que A vezes R elevado a 0, R elevado a 1 e assim por diante, não é? Preste atenção. Quantos termos eu tenho aqui? 1. E agora 2, mas aqui ainda é 1. Quantos termos eu tenho aqui? 3, mas aqui é 2. Ok? Então, se aqui for N, para que eu tenha exatamente N termos, aqui tem que ser N menos 1. Tá certo? Porque se eu somar esses caras aqui, eu tenho N menos 1 termos, mais esse outro aqui, N. Tranquilo? Ok. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar essa soma, né, dos dois lados por Rn. Perdão, por R. Então, vai ficar R, que é a razão, vezes Sn. Por que você está fazendo isso? Vamos entender agora. Então, RA mais AR2 mais AR3, o cara que vinha antes desse era o A vezes R elevado a N menos 2, né? Quando eu multiplicar por R, isso aqui vai ficar
né? Esse 1 vai somar aqui, vai ficar r elevado a n menos 1. Né? Então, a vezes r elevado a n menos 1. E esse cara, quando eu multiplicar por r, ele vai virar a vezes r elevado a n. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou subtrair essa soma de cima da de baixo. Tá? Vamos lá. Vamos ver o que acontece quando a gente faz isso. Então, agora eu vou subtrair a de cima pela de baixo. Então, quando eu fizer isso, vai ficar o seguinte, ó. Sn menos r vezes Sn. Olha o que vai acontecer. Esse cara cancela com esse cancela com esse cancela com o próximo, esse cancela com esse. Todos os outros aqui se cancelaram. Sobrou apenas o primeiro e o último. Tá bom? Então, ficou a menos a vezes r elevado a n. A menos a vezes r elevado a n. Bom, como que eu quero é o Sn, eu vou colocar ele em evidência. Então, Sn que multiplica 1 menos r. Vou colocar um a aqui, posso colocar em evidência. A que multiplica 1 menos r elevado a n. Então, o Sn ficou a que multiplica 1 menos r elevado a n dividido por 1 menos r. Ok? Então, eu tenho uma expressão fechada para o Sn. Tranquilo? Veja, o r aqui não pode ser 1, né? Mas a gente já excluiu o caso r igual a 1. O que eu vou fazer agora? O que eu tenho que considerar? Tomar o limite agora nessa expressão. Então, note ainda o seguinte. Então, vamos lá, vamos tomar o limite nessa expressão. Lembra que a gente está considerando o caso onde r está entre menos 1 e 1. Tranquilo? Então, quando eu calcular o limite em Sn, quando n tende a infinito, isso vai ser o limite nessa coisa, tá? O a é uma constante, pode sair do limite, vai ficar o 1 sobre r também é uma constante, 1 menos r, na verdade, então ficou a sobre 1 menos r. Então, ficou apenas limite de 1 menos r elevado a n, quando n tende a infinito. O limite de uma constante, o limite de 1 é o mesmo. Agora, o que acontece com r elevado a n quando n tende a infinito? A gente precisa fazer essa pergunta. Então, o que é limite de r elevado a n quando n tende a infinito? Bom, a gente tem que r está entre menos 1 e 1. Não é? Então, quando você pega um número entre menos 1 e 1 e eleva ele a n e permite que n tenda a infinito, esse número vai ficar cada vez menor, pessoal. Por exemplo, ó, pega meio. Né? Meio está nessa faixa, né? Então, 0,5. Se você elevar isso ao quadrado, isso já dá 0,25. Se você elevar isso ao cubo, isso já dá 0,125. Então, olha só, esse número está ficando cada vez menor. E quando n tende a infinito, essa coisa vai para zero. Tá certo? Não é muito difícil de você perceber isso, não. Porque, olha só, r elevado a n está entre módulo de r elevado a n e menos o módulo de r elevado a n. Não é verdade? Agora, olha só. O que acontece com o limite de módulo de r elevado a n quando n tende a infinito? Claro, eu estou supondo que o r está naquele intervalo, entre menos 1 e 1, tá bom? Eu posso escrever isso aqui assim, ó, e elevado a limite, perdão, deixa eu colocar aqui embaixo, não vou conseguir completar, e elevado a ln, né, de módulo de r elevado a n, bom, tem um limite ainda, né? Limite, quando n tende a infinito. O limite eu posso passar para cima, porque a exponencial é uma função contínua, então, ficou assim, ó. E aí eu posso usar a propriedade do logaritmo, esse n vem aqui para frente, aqui, ó, n vezes limite, módulo de rn, ok? Como r em módulo é menor que 1, esse log aqui, esse aqui não é limite, é log, ln. Esse log aqui é negativo, né? Então, esse cara aqui ficou menos alguma coisa vezes n, certo? Quando n tende a infinito, isso aqui vai para menos infinito. E e elevado a menos infinito é zero, tá bom? Então, se r está entre menos 1 e 1, esse limite vai para zero, tá? É bem simples calcular esse limite. Então, isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para 1. Portanto, o limite como um todo vai para a, que é o primeiro termo da série, 1, menos r, que é a razão da série. Então, olha só que legal. Portanto, quando o r está entre menos 1 e 1, a série geométrica, essa série aqui, ó, é de 1 até infinito, a vezes r elevado a n menos 1, ela converge e o faz exatamente para esse número. A gente sabe somar a série geométrica quando ela converge. Ela vai para cá. Converge. Ok? Então, moral da história, até então, a gente tem o seguinte. Tá aqui, ó. R igual a 1, R igual a menos 1, diverge. R igual a 1, diverge. Aqui dentro, converge. E aqui fora, professor? Para R maior que 1 e para R menor que menos 1. Né? Ou, se você quiser colocar tudo de uma vez só, para R em módulo maior que 1. O que acontece com essa série? Ela converge também? Ela diverge? Diverge desse lado? Converge desse outro? E agora?
Bom, vamos analisar o que acontece. Então, olha só. Para o último caso que falta, né? R módulo maior que 1, que é a mesma coisa que R menor que menos 1 ou R maior que 1, temos. Bom, a enésima soma parcial vai ficar do mesmo jeito, né? Tá aqui ela, cadê você? Do mesmo jeito. O que vai dizer se a série converge ou não é justamente o que acontece com R elevado a N quando N tende a infinito, né? Novamente, a enésima soma parcial não vai mudar, né? Vai ser igual àquela que eu calculei lá. É A que multiplica 1 menos R elevado a N sobre 1 menos R. Então, a série vai convergir ou divergir dependendo do comportamento desse termo aqui, ó, R elevado a N, tá certo? Então, eu tenho que saber o que acontece com R elevado a N quando N tende a infinito. Se R for maior que 1 ou menor que menos 1. Tranquilo? De toda forma, eu sempre posso escrever R elevado a N, eu sempre posso escrever ele assim, ó. É o próprio R elevado a N, se N for positivo, né? Mas se o R for negativo, eu posso escrever assim, ó, é menos 1 vezes R elevado a N módulo. Bom, se for positivo, eu posso escrever assim também, não altera nada, né? Já que ele é positivo, o módulo não faz nada, né? Professor, mas como é que você justifica que pode escrever assim? Pega qualquer número negativo, por exemplo, menos 7. Menos 7 é menos 1, né? Bom, aqui elevado a N. Menos 1 vezes módulo de menos 7. Por quê? Módulo de menos 7 é 7 vezes menos 1 menos 7. Tá bom? Então, eu sempre posso escrever R elevado a N assim, né? Esse menos 1 elevado a N apareceu porque eu posso novamente escrever o R como sendo menos 1 vezes módulo de R. Se eu levar N aqui, eu tenho que levar aqui, tenho que levar aqui. Tá bom? Então, olha só o que acontece. Se R for maior que 1, esse limite vai para infinito, né? Porque você tem uma sequência ilimitada, né? Por exemplo, 2 elevado a N, quando N, 2 aqui seria o papel do meu R, tá? Quando R tende a infinito, isso aqui é ilimitado, isso vai para infinito. Aqui seria a mesma coisa, por exemplo, se R aqui for 2, né? Isso aqui vai para infinito, mas esse cara fica oscilando, né? Porque fica entre mais 1 ou menos 1, dependendo se N é positivo ou negativo. Então, o limite desse cara não existe, né? Porque a gente sabe que se a sequência converge, os pares e os ímpares têm que ir para o mesmo canto, mas os ímpares estariam indo para menos infinito e os pares aqui estariam indo para infinito, então esse limite não existe. De toda forma, limite de R elevado a N quando N tende a infinito, nesse caso aqui, diverge. Tá certo? Então, vou colocar essa observação e a gente vai concluir que a série geométrica diverge nessa faixa, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma vírgula, como limite de Sn nesse caso, ou colocar assim, como a Sn diverge, como Sn, a sequência das somas parciais diverge, quer ela venha divergir indo para infinito, ou quer ela venha divergir porque o limite não existe, né? Diverge, segue que a série geométrica diverge. Ok? Deixa eu colocar aqui. Diverge. Deixa eu ver se eu tenho isso aqui organizado aqui embaixo. Tenho, pronto. Então, o importante para a gente é fixar isso aqui, ó. Quando é que a série geométrica converge? Ela converge quando a razão em módulo for menor que 1. Isso é o que é o importante, porque agora a gente tem mais um exemplo de uma série convergente que a gente pode utilizar mais à frente para, por exemplo, utilizar junto com o teste da comparação no limite, para discutir a convergência de outras séries desconhecidas, tá? Mas a gente também sabe quando ela diverge. Mas se você quiser uma série geométrica divergente, basta que você tome esse R maior ou igual a 1. Né? Então, quando é que a série geométrica converge? Quando a sua razão for menor, em módulo, for menor que 1. E quando isso acontece, a gente sabe somar exatamente para onde ela converge. Ela converge para o primeiro termo da série dividido por 1 menos a razão. Claro, se ela diverge, aí não tem soma, né? Tranquilo? Então, outro exemplo importante. O exemplo importante de séries que a gente tem que ter gravado no nosso DNA. A série harmônica, que é um exemplo prático de série divergente. E o exemplo de uma série convergente? A série geométrica. Claro, qualquer série geométrica com razão em módulo menor que 1. Tranquilo? Bom, então, assim como a série é definida em termos de limites, né? E como a gente sabe que o limite da soma é a soma dos limites, limite é uma constante, vezes o que quer que você esteja calculando o limite, você pode tirar essa constante para fora, calcular o limite, depois multiplicar pelo resultado. Então, não é de se estranhar que essas propriedades sejam análogas também para séries, né? Então,
esse teorema 9 diz o seguinte, você tem duas séries convergentes, né? Sigma n e sigma bn são duas séries convergentes, por exemplo, digamos que essa sigma n converja para A e esse sigma bn converja para B. E Czinho é um número qualquer. Então, o que é que ele diz aqui? A soma ou diferença de duas séries convergentes é uma série convergente que converge para a soma ou diferença, né, das séries. E se você tem uma série convergente e multiplica ela por um certo número, a série continua convergindo. Porque se você tem uma série que converge para 28 e multiplica por 2 todos os termos dela, a diferença é que em vez de convergir para 28, vai convergir para 2 vezes 28. Só isso, ok? Então, se a sua série converge, uma constante vezes a série converge ainda para o valor dessa constante vezes o valor para onde essa série está convergindo. Tá? Então você tem essas propriedades algébricas, ou seja, você pode manipular as séries dessa maneira e continuar sendo séries convergentes, tá certo? A soma ou diferença de duas séries convergentes é uma série convergente e o produto de uma constante vezes uma série convergente é uma série convergente, tá certo? Cuidado, o que eu não estou dizendo é que toda série convergente é a soma ou diferença de duas séries convergentes. Isso não é verdade. Você pode pegar duas séries que divergem, mas quando você soma termo a termo todos os termos dela, esses caras, por exemplo, poderiam se cancelar e dar uma série convergente, né? Ok? Mas o que ele está dizendo aqui é o seguinte, se você tem duas séries convergentes, a soma de duas séries convergentes é uma soma convergente. A diferença de duas séries convergentes ainda é uma série convergente. Ok? E multiplicar uma série convergente por uma constante não altera a convergência. Bom, altera o valor da soma, mas não altera se ela converge ou não. Tranquilo? Ok, vamos ver nosso último exemplo. Então, baseado no que a gente viu até então, determine se a série a seguir é convergente e, se for, calcule a sua soma. Tá bom? Então, ele forneceu essa série aqui, ó. Soma 1 sobre n mais n, que multiplica n mais 1, mais... Esse aqui é o termo geral da sua série, tá certo? Eu vou chamar ela aqui de Cn. É o termo geral da sua série. Ele quer saber se essa série converge. Se convergir, calcule sua soma. Ok? Então vamos ver. Então, a gente sabe que se... eu posso pegar isso aqui e desmembrar em duas séries. Uma série cujo termo geral seja esse, outra série cujo termo geral seja esse outro cara. Então, se essa série cujo termo geral é esse carinha aqui convergir, e se a série cujo termo geral seria esse carinha convergir também, eu sei que a soma de duas séries convergentes é uma série convergente. E aí, se eu souber somar esse cara e somar esse cara, esse carinha aqui vai ser a soma desses dois números, não é assim? Tá aqui, ó, é o item A, ou item 1 do meu teorema 9, tá bom? Então, tudo que eu tenho que verificar é se essas duas séries convergem, tá? Então, vamos lá. Então, observe o seguinte. Então, vamos considerar essa primeira parte, tá? Então, soma. Já vimos que isso aqui, ó, soma n de 1 até infinito de 1 sobre n que multiplica n mais 1. A gente já viu que essa série converge, que é a série telescópica que a gente viu lá que convergia para 1, né? Então, converge. A gente já viu isso aqui, exemplo 12, se não me engano. Depois eu confirmo, mas eu acho que é isso. Professor, e essa outra série? 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Vamos ver? Que série seria essa? Então, soma n de 1 até infinito, 1 sobre 2 elevado a n menos 1. Vamos listar algo. Eu não vi essa série ainda, professor. Eu sei. Vamos listar alguns termos dessa série para a gente ver se a gente consegue identificar que série é essa. Ok? Vamos lá? Então, aqui é o primeiro termo. Bom, eu vou ter que fazer n igual a 0, perdão, n igual a 1. Se eu colocar n igual a 1 aqui, vai ficar 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 é 1 sobre 1, 1. É o primeiro termo. Mas, quando n agora for 2, aqui vai ficar 2 menos 1, 1. Aqui vai ficar 2 elevado a 1, vai ficar 2, então ficou 1 meio. Quem é o próximo termo? Bom, quando você fizer n igual a 3, vai ficar 2 elevado a 3 menos 1, né? 1 sobre isso. Então, aqui é 2, né? 2 ao quadrado, 4, então 1 quarto. Professor, quem é o próximo? Então, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 4 menos 1, né? Ou seja, 1 sobre 2 elevado ao cubo, ou seja, 1 sobre 8. Bom, já deu para perceber quem é o próximo, né? 1 sobre 16, 1 sobre 32 e assim por diante. Pessoal, que tipo de série é essa? Professor, essa série, ela parece ser uma série geométrica. Por quê? Porque olha só, se eu multiplicar esse cara por meio, eu tenho esse. Verdade. Se você multiplicar esse por meio, tem esse? Sim. Se eu multiplicar esse cara por meio, eu tenho o próximo? Sim. Se eu multiplicar esse cara por meio, eu tenho o próximo? Sim. Então, veja, ela realmente é geométrica. Para saber isso, basta perceber que se você dividir qualquer dois termos consecutivos, né, o resultado é o mesmo, que nesse caso é meio. Então, isso aqui é uma série geométrica. Então, é uma série geométrica. Geométrica. Mas é importante eu saber se essa série geométrica converge ou não. Então, para isso, precisa saber quem é a razão. Série geométrica com... Quem é a razão? Quem é o R? R igual a meio.
Ora, mas meio em módulo é menor que 1, não é? Sim, logo convergente. Logo convergente. Ah, então foi para isso que serviu o exemplo anterior, né? Exatamente. Então a gente sabe que essa série converge. Eu não preciso fazer mais nada, pessoal. Ela converge. Ok? Por quê? Porque a razão dessa série é menor que 1 em módulo. Tranquilo? Então ela converge. E quando a série converge, na verdade, quando a série geométrica converge, a gente sabe calcular sua soma. E sua soma é... Como é que eu calculo a soma da série geométrica? Bom, a gente viu aqui, ó, quando a série geométrica converge, a sua soma é o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Ok? Vamos ver lá. Então, como é que fica a soma dela? Então, a soma fica o primeiro termo. Quem é o primeiro termo dessa série? 1. Quem é a razão? Meio. Então, ela vai para o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. O primeiro termo é 1, 1 menos a razão é meio. Então, ficou 1 sobre meio, né? Que é 1 menos meio, que é 2. Ou seja, se você somar 1 mais meio, mais 1/4, mais 1/8, mais 1 sobre 16, mais 1 sobre 32, mais 1 sobre 64, 128, 250, e assim por diante, o resultado é 2. Ok? Ou seja, essa soma ela vai se aproximando tanto quanto você queira de 2. Basta que você continue adicionando mais termos, e mais termos, e mais termos, e mais termos. Ela não extrapola 2. Se você somar todos os termos da série, o resultado é 2. Se você somar menos, né, se você somar todos, ela vai ficar tão perto de 2 quanto você queira. Né? Se você quiser aproximar mais de 2, você soma mais termos da série. Ok? Então, olha só. Essa série converge, essa série converge. Então, a soma de duas séries convergentes é uma série convergente, né? Pelo teorema anterior. Logo, a série do problema, qual série? Essa aqui, ó. A série soma n de 1 até infinito. 1 sobre n que multiplica n mais 1, mais 1 sobre 2 elevado a n menos 1, converge. Converge, né? E converge para quanto? Converge para... Deixa eu colocar assim. Deixa eu enfatizar aqui. Ó. Ela converge. Né? Primeira coisa é isso. Por quê? Porque essa série converge. Essa converge, a soma de duas séries convergentes é uma série convergente. E essas duas séries, em particular, você somar. Né? Converge para 1, que é a soma da primeira série, mais 2, que é a soma da segunda série. Ou seja, 3.